Boa noite mais uma vez. Gostaria de hoje meditar com vocês na palavra de Deus que está em 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 1, versículos de 1 a 4. 1 Tessalonicenses 1, de 1 a 4. Vou ler aqui na NVI, mas a minha NVI é a NVI antiga, é a NVI versão antiga. A NVI do nosso programa de projeção atualizou para a versão 2023, por isso que ela está saindo diferente da minha leitura. Mas, se você quiser, em aplicativos de celular, você vai encontrar a NVI antiga para ler igualzinho eu, mas não tem necessidade, representa a mesma coisa. 1 Tessalonicenses 1, 1 a 4. Não sei se você já leu a Bíblia toda, se você já tentou pegar uma maratona assim para conhecer a Bíblia, para ler a Bíblia. Quem geralmente começa a estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia, tem dois desafios. O primeiro é saber onde fica 1 Tessalonicenses, que fica lá no finalzinho, no meio de umas cartinhas menores do Novo Testamento. O segundo desafio é saber falar Tessalonicenses, porque é quase um trava-língua. Conheço um pastor que ele custava falar, coitado, e até hoje ele fala errado, porque é difícil, né? Mas 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 1 a 4. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, a vocês, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós temos Paulo escrevendo não apenas o seu nome, mas o nome de outros colaboradores, de Silvano, de Timóteo, e ele está saudando a igreja. Era comum do apóstolo Paulo começar suas cartas com uma saudação. Então ele está saudando a igreja que fica em Tessalônica, os Tessalonicenses. Versículo 2. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Isso aqui eu já acho muito bonito, porque Paulo, não apenas com a igreja de Tessalônica, com os irmãos de Tessalônica, mas em outras cartas nós vemos Paulo dando graças a Deus pelos irmãos daquela igreja, por aqueles irmãos, por aquela localidade. Isso já nos incentiva, já nos ensina a orar uns pelos outros, a colocar uns aos outros nas orações. Eu peço, por favor, quando você for orar, coloque essa comunidade nas suas orações. Sinta-se parte dela a ponto de colocá-la nas suas orações. Coloque a minha vida nas suas orações e eu coloco a sua vida nas minhas orações e nós vamos orando uns pelos outros, como Paulo fazia aqui com esses irmãos. E agora eu gostaria que você prestasse muita atenção nos versos 3 e 4, que serão o foco da nossa reflexão aqui nessa noite. Paulo diz: lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu. Se você continuar lendo a passagem, você vai ver motivos, evidências, razões para Paulo saber que esses irmãos de Tessalônica eram escolhidos por Deus. Essa expressão, ser escolhido por Deus, significa ser salvo. É o famoso ser salvo por Deus. É ser afetado pelo reino de Deus, é fazer parte da nova humanidade em Cristo, é ter o Espírito Santo habitando dentro de si. Isso é ser salvo, é ter Jesus dentro do seu coração, é ter Deus habitando o seu coração e você estar habitando em Deus. É Deus em você e você em Deus. É o que a Bíblia também vai chamar de novo nascimento. Ser eleito, ser escolhido é uma expressão para ser nascido de novo, um novo nascimento. E Paulo está dizendo que é possível saber que alguém nasceu de novo. É possível evidenciar, existem evidências, provas.
Existem sinais que uma pessoa que nasceu de novo, que é habitada por Deus, existem sinais de que essa obra aconteceu na vida, no coração dessa pessoa. Sinais de que o reino de Deus chegou e fez morada no coração dessa pessoa. Vocês sabem que depois que Paulo escreveu isso, muito tempo se passou, e esse ajuntamento de irmãos, de pessoas nascidas de novo, esse ajuntamento foi recebendo pessoas interesseiras, foi recebendo pessoas que entendiam que era vantajoso fazer parte da cristandade. O cristianismo se tornou a religião oficial do império, e então, nessa realidade, esse grupo de irmãos, seguidores do Evangelho de Jesus, se tornou, como eu até acabei de dizer, se tornou cristianismo, se tornou um sistema religioso. Hoje o Brasil é cristão, nós dizemos que o Brasil é uma nação cristã. Se nós juntarmos aí evangélicos e católicos, os principais grupos cristãos, vai para mais de 80% de cristãos no Brasil. E se nós colocarmos uma lupa só nos evangélicos, no movimento evangélico, a gente está vendo que está numa curva ascendente, está crescendo. A previsão é que para 2033, 2035, os evangélicos já sejam a maioria do Brasil. E a gente percebe isso na nossa vida. Tenho certeza que você conhece alguém fora daqui, alguém da sua convivência que é evangélico. Um sobrinho evangélico, ou então a namorada dele é evangélica, o seu médico é evangélico, ou então a moça atendente da padaria, o rapaz do balcão da farmácia, o seu professor, os seus alunos. Você conhece alguém que é evangélico? Nós temos hoje uma camada importante que eu quero dizer, significativa na política brasileira, que é a bancada evangélica. Seja ela boa ou ruim, mas tem a bancada evangélica lá, e de repente até o seu político preferido seja evangélico. Empresários evangélicos vêm de peito aberto na televisão, nos podcasts, dizendo, não, eu sou evangélico. E cada vez mais coaches e mais coaches evangélicos, parece uma epidemia de coach evangélico saindo dos buracos, assim, ó. Todo podcast que você vai ver tem um coach evangélico falando alguma coisa. Mas o que isso representa? Na prática, esse crescimento explosivo de evangélicos, ou os mais de 80% de cristãos da igreja brasileira, o que isso representa na prática? O que isso afeta as nossas vidas? Se nós pararmos para analisar, nós fizermos uma autocrítica, porque nós somos evangélicos, por mais que às vezes a gente tenta driblar o rótulo, mas nós somos evangélicos, não tem para onde fugir. Se nós fizermos uma autocrítica, nós, especialmente evangélicos, porque aí eu quero falar do meio que eu faço parte, nós temos muita dificuldade de entender o que é o evangelho do reino de Deus. O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos dificuldade. Alguns grupos, na verdade, nem querem mais Jesus. Eles preferem Moisés. Eles preferem um ajuntamento de normas e de leis. Eles querem seguir um pode e não pode. Eles querem leis, ordenamentos. É isso que eles querem. Eles não querem a liberdade que há em Cristo Jesus, no Evangelho de Cristo Jesus. Muitos não querem servir, eles querem dominar a sociedade. Eu já fiz parte de um grupo que nós, por um momento, por um tempo, nós orávamos para que Deus fechasse todos os botecos do bairro. E que em cada rua houvesse uma igreja. Esse era o objetivo, Deus fechar todos os botecos, Deus fechar todos os terreiros de macumba e umbanda, tudo que é religião afro, a gente queria que fechasse tudo, que acabasse com tudo, e que só abrisse igreja nas ruas, toda rua tivesse uma igreja. Imagina que beleza que ia ser. E a gente orava por isso, e a gente determinava, por quê? Sentimento de domínio. Nós não queremos servir, nós queremos dominar os ambientes, nós queremos dominar as cidades. Até hoje tem grupos, tem ajuntamentos que têm esse desejo, que têm essa vontade. São pessoas que não se identificam com o apóstolo Paulo quando ele dizia trazer no seu corpo o morrer de Jesus, o negar-se a si mesmo, os sofrimentos por causa da cruz de Cristo.
Não, essas pessoas se identificam muito mais com o povo de Israel no Antigo Testamento, que entravam em Canaã e dominavam e matavam as pessoas. É isso que muitos ajuntamentos querem, eles querem dominar, eles querem conquistar, eles querem reduzir a nada tudo que não é cristão ou evangélico. Nós temos dificuldades de olhar para o mundo, para fora dessas paredes, e eu digo nós, os evangélicos de forma geral, nós temos dificuldade de olharmos para as pessoas que a gente chama pessoas do mundo, olharmos para essas pessoas com amor, com misericórdia, com graça. Não, nós olhamos para essas pessoas como se elas fossem o Egito lá do Antigo Testamento, e nós rogamos praga sobre elas e maldição sobre elas, e gritamos: Maranata, vem logo, Senhor Jesus, que eu quero me livrar dessa ralé aqui, desse povo que fica me impedindo. Essas pessoas cheias de diabo, essas pessoas que são contrárias a tudo que eu penso e faço. Então eu quero sair daqui e que se exploda o mundo, que eu não estou nem aí, eu quero ir embora daqui. Esse é o pensamento em boa parte dos nossos grupos e dos nossos ajuntamentos. Nós não queremos amar e servir as pessoas, nós queremos nos livrar dessas pessoas, ou torná-las iguais a nós, para que então a gente fique satisfeito. Isso porque ser evangélico não tem nada a ver com ser nascido de novo, com ser salvo em Jesus, com ter uma experiência de novo nascimento, com ser regenerado, com ser habitação do Espírito Santo. Teve uma vez, gente, que eu estava lecionando numa escola dominical, numa outra comunidade. Era de manhã, eu lecionando na escola dominical. E eu falava para os irmãos a importância da igreja estar preparada para receber pessoas de nichos diferentes, nichos, agrupamentos diferentes, distintos da sociedade, que nós temos que estar preparados para receber pessoas de nichos diferentes. Um irmão levantou a mão e falou assim: pastor, que ele me chamava de pastor, pastor, concordo com o senhor. E são lixos mesmo. Tem uns que vem tudo tatuado assim, ó, tudo sujo, uns trenzão na orelha. É igual o senhor está falando aí, é uns lixos diferentes que vem na igreja. Eu falei: não, irmão, peraí, você entendeu errado. Eu falei nichos, agrupamentos, grupos distintos, específicos. Não falei lixos. Mas sabe o que eu fiquei pensando? Porque nicho e lixo parece, né? Convenhamos, as palavras parecem. Mas se aquele irmão me escutou, ele me entendeu falando lixo, que a igreja tem que estar preparada para esses lixos de pessoa que vem, esse irmão deveria ter levantado a mão e falado assim: pastor, o senhor está errado. Como assim o senhor vai chamar pessoas que são a imagem e semelhança de Deus de lixos? Era isso que ele devia ter falado. Mas ele não fez isso, ele tipo assim: concordo e digo mais. Tem uns lixos que vem tudo marcado. Tudo. Então eu fico observando que tem grupos dentro das nossas comunidades, tem pessoas que estão lá, mas não entenderam nada do Evangelho de Jesus ainda. Tem pessoas que estão lá e são altamente preconceituosas, que são pessoas que refletem uma arrogância, uma petulância que não coaduna com o Evangelho de Jesus. Então é por isso que nós precisamos analisar e perceber que estar dentro de uma igreja, fazer parte de um grupo religioso, frequentar as reuniões, e aí você pode se chamar do que você quiser, de cristão, de católico, evangélico, protestante, reformado, eu sou reformado, sou pentecostal, pode se chamar do que você quiser. Mas se Deus não estiver habitando dentro de você, se não houve um novo nascimento dentro do seu coração, nada disso, os rótulos não importam. Pelo contrário, às vezes atrapalham. E talvez surja uma dúvida: então como que eu vou saber se eu, principalmente olhando para mim, como eu vou saber de mim se eu sou salvo, se houve uma obra redentora de Cristo no meu coração? Eu acredito que essa passagem nos dá evidências e nos dá sinais para isso. Não é a única passagem que nos dá evidência disso, obviamente, mas eu penso que as evidências que estão aqui, irmãos, são muito significativas para a gente olhar para elas e olhar para nós e pensar: será que Deus habita em mim e eu habito em Deus?
Eu preciso fazer esse teste. E a primeira das evidências, eu gostaria que você olhasse comigo no versículo 3. A primeira das evidências é o trabalho que resulta da fé. Primeiro, Paulo fala que eles têm demonstrado salvação. Como? Primeira coisa, o trabalho que resulta da fé. Em uma palavra, qual é a evidência aqui? Fé. Às vezes a gente é tentado a falar o trabalho, mas não, é a fé. É o trabalho que resulta da fé. A evidência de salvação aqui é fé. Nós precisamos de fé salvadora. E nós comentamos aqui na semana passada, a fé salvadora não é uma fé paralisada, não é uma fé de concordância, não é algo que você ouve eu falando aqui por meia hora e pensa, quer dizer, quer saber? É razoável isso que o Vinícius está falando, eu concordo com ele. Isso quer dizer que você tem fé? Não. Isso quer dizer que você usou suas sinapses, quer dizer que você analisou o argumento, o discurso, concordou e aprovou. Ótimo, eu inclusive agradeço se você aprovar o que eu estiver falando. Mas isso não significa que você tem fé, porque a fé é aquilo que é brotado de dentro para fora e ela gera um trabalho, ela gera algo, ela nos coloca em movimento. Não é só concordar com uma confissão de fé, não é só subscrever documentos de fé, eu preciso mostrar que essa fé existe dentro de mim. É uma fé atuante, não é uma fezinha, não é a fezinha que você faz na loteria, que você vai lá e tenta, está chegando a mega da virada, não é a fezinha que você vai lá e faz para ver se ganha a mega da virada. É fé verdadeira, não é pensamento positivo. Teve uma vez que eu estava com uma bicicleta, já tem um bom tempo, eu estava de bicicleta, só tinha bicicleta, e a bicicleta dando problema, e uma irmã da igreja se compadeceu de mim, ela falou, Vinícius, eu tenho fé, foi uma época dessa, assim, chegando no final do ano, eu tenho fé que até o ano que vem, Deus vai te dar uma moto. Você crê? Eu pensei, gente, eu só tenho isso para me apegar, eu preciso crer nessa palavra, eu creio, irmã. E não é que chegou no ano que vem e nada aconteceu, eu continuei de bicicleta. Ela era muito bem intencionada, a fé dela era no sentido de torcida, eu torço, Vinícius, eu creio, eu tenho fé que você vai estar de moto o ano que vem, mas não aconteceu. Às vezes nós interpretamos fé como esse pensamento positivo, como essa palavra afirmativa, senão vai acontecer, em nome de Jesus. E usa o nome de Jesus como se fosse uma palavra mágica. Então você fala qualquer coisa que você quiser e no final você fala em nome de Jesus para ver se acontece. É a fé da marcha para Jesus. Não sei quantos aqui já estiveram em marcha para Jesus. Um monte de gente rodeando uma praça ou rodeando a lagoa, como aconteceu aqui já algumas vezes. E a gente diz, Patos de Minas é do Senhor Jesus e o Brasil é do Senhor Jesus. E acha que só por falar essas coisas algo vai acontecer. Não vai, gente, não vai, isso é uma fé infantilizada, é a gente brincando de ciranda em torno de alguma coisa, falando frasezinha de efeito para ver se algo acontece. Não acontece, não é assim que funciona, não resolve nada, resolve para quem é adolescente, que quiser dar uma voltinha, que sempre tem umas varoas passando ali, interessante, na época de adolescente é bom, a marcha para Jesus, mas quando você adultece, e você percebe que é um bando de gente repetindo frases de efeitos para que algo aconteça, não vai acontecer. Não é dessa fé que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma fé que nos leva ao trabalho, o trabalho que resulta da fé. Mas observe, para a gente não ir para o outro extremo, não é só trabalho por trabalho. O sinal, a evidência de uma pessoa que é salva por Jesus não é trabalho, obras apenas. É o trabalho que resulta da fé. Porque tem pessoas que fazem obras e mais obras, mas isso não tem nada a ver com fé. Isso tem a ver às vezes com ambição. Quantas empresas, empresários que fazem coisas, ações filantrópicas, porque aquilo vai ser vantajoso para ele vai ter visibilidade. Então ele faz porque aquilo vai redundar em lucro para ele depois. Ele não faz motivado pela fé, ele faz motivado em razões egoístas.
Quantas religiões que falam de obras e obras e obras, mas aquilo, na verdade, está vislumbrando o mundo por vir, melhorar o meu karma, é eu fazer coisas para depois, numa próxima vida, eu me dar bem, eu vir melhor do que eu vim agora. Então o que eu faço aqui, as ações de boa vontade que eu faço aqui, na verdade não são muito de boa vontade, eu faço porque me interessa fazê-las, eu vou ser beneficiado depois, por isso eu faço. E quantos de nós, mais uma vez falar dentro do nosso cerco, quantos de nós servimos a Deus, fazemos bons atos, estamos aqui no domingo à noite, porque a outra opção é queimar no lago de fogo e enxofre. Então se analisa as opções. Eu tenho a opção A, que é queimar por toda a eternidade no lago de fogo. Aí eu penso, não, eu não dou conta não. Toda a eternidade é muito tempo e o fogo é muito quente, eu não consigo. Tem outra opção? Tem servir a Deus. Então eu vou servir a Deus, é melhor. Eu vou servir a Deus porque é melhor do que ir para o lago de fogo. É melhor do que ir para o inferno. Agora, e se a gente estudasse e chegasse à conclusão, e se nós parássemos para analisar algumas coisas e chegássemos à conclusão de que não existe inferno? Será que nós estaríamos aqui ainda servindo a Jesus? Ou você me diria, não, peraí Vinícius, não tem inferno? Não, não tem. Ah, então, peraí, que a conversa é outra. Não há consequências para o que eu fizer aqui? Então eu posso fazer qualquer coisa? Ah, então eu não vou buscar Deus, para que eu vou ficar indo em igreja direto? Para que eu vou ficar me controlando os meus vícios, controlando as minhas pulsões? Para que eu vou ficar fazendo isso se depois eu não vou para lugar nenhum? Quer dizer, essa pessoa só está servindo a Deus porque Deus é a porta que as tira do inferno. Se você tira o medo do inferno, se você tira o inferno, essa pessoa não quer mais a Deus, porque ela não ama a Jesus. Ela ama o fato de não ir para o inferno. Nós precisamos trabalhar, as coisas que nós fazemos, que nós desempenhamos, elas precisam ser motivadas por fé. Precisam ser motivadas, e agora entra o segundo ponto, pelo amor. Veja o que Paulo continua dizendo, o esforço, esse é o segundo, o esforço motivado pelo amor. Um esforço que é motivado, que é embebido de amor, um trabalho que é motivado por amor. E não um amor romântico, um amor de conto de fadas, um amor idealizado, um amor doce, não. A gente está falando aqui de um amor que nos leva ao esforço, um amor que nos leva, por vezes, à dor, ao sofrimento, ao incômodo, o amor que nos tira da nossa região confortável, mas um amor que nos faz esforçar. Tem uma música do Djavan chamada Oceano, e nessa música ele canta uma frase que diz que amar é quase uma dor. Eu acho que ele capta muito bem o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, é um amor que nos leva a, se necessário, a dor, a morte, que o diga Jesus. É o amor que nos leva a fazer algo, porque o amor ele tem pés e pernas para correr na direção daquele que está sendo oprimido. O amor, ele tem braços para abraçar aquele que está angustiado. O amor tem voz para falar em nome daqueles que são silenciados. O amor tem ouvidos para escutar o clamor dos aflitos. E ele tem mãos para servir aqueles que já estão cansados e sobrecarregados demais. Amor é serviço, amor é esforço, o amor é fazer algo por alguém. O amor nos tira da nossa posição de conforto e nos coloca numa sensibilidade tal que nos leva a nos ocupar com a dor do outro. Amor é se esforçar, amar é fazer aquilo que talvez
você, com a sua natureza, com os seus gostos, suas preferências, não faria? Quantas vezes o amor já lhe colocou em situações que você, por você, não se colocaria, não estaria? Quantas vezes o amor te fez ir a lugares que você só foi porque você ama aquela pessoa, do contrário, você não queria? Mas o amor faz isso conosco. O amor nos coloca nessa posição de serviço, ainda que isso nos custe algo. Mas não é esforço por esforço. A evidência da salvação não é esforço. É o esforço que é derivado, que é fruto do amor. Porque nós podemos nos esforçar, e isso não ser permeado de amor. Paulo fala em 1 Coríntios 13, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu desse os meus bens aos pobres, ainda que eu desse a minha vida como sacrifício por alguém, sem amor seria como um sino que tine, seria como um barulho inútil, se as coisas que eu faço não forem permeadas por amor. Por isso a evidência é o esforço que é gerado por um amor verdadeiro. E em último lugar, ainda no versículo 3, Paulo diz: e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. A evidência aqui é esperança. E é uma esperança que gera perseverança. Não é uma teimosia, não é uma insistência, uma resiliência em qualquer coisa. É uma expectativa, é uma insistência, é uma perseverança na esperança em Cristo Jesus, na esperança em Deus. Vocês se lembram da história de Abraão? Quando Deus chamou Abraão de um lugar idólatra e disse: Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e vá para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão saiu. Abraão poderia ter ficado parado debaixo de uma figueira, pensando: eu não vou não. Deus não falou para onde é esse lugar, Deus não me falou quando é que eu vou chegar lá, qual é a distância, por onde eu vou ter que ir. Eu não vou, sem as informações necessárias eu não vou. Sem saber o quanto de provisão eu preciso levar para essa caminhada, eu não vou. Estou saindo com família, gente. Não estou saindo sozinho, estou saindo com um monte de gente. Eu preciso sair com segurança. Enquanto eu não tiver essa segurança, enquanto Deus não baixar o GPS aqui para mim, eu não vou. Pronto, acabou. Mas Abraão foi. Ele foi confiando que o Deus que o havia chamado o conduziria até o seu destino. A nossa esperança não pode ser uma esperança preguiçosa, uma esperança paralisada, que nos mantém parados. Eu vou esperar, vou ficar aqui esperando. Vou ficar aqui esperando Deus mudar a minha sorte, Deus mudar a minha vida. Mas você está se preparando? Você está fazendo alguma coisa? Você está fazendo o quê? Não, estou aqui parado esperando. Deus quer que você caminhe, Deus quer que você ande, Deus quer que você rompa, vença obstáculos, crendo, esperando, crendo e caminhando na direção que Deus está te orientando a caminhar. Eu acredito, irmãos, que aqui há um gabarito para nós compararmos com a nossa vida. Nós colocamos as palavras do apóstolo Paulo aqui, colocamos a nossa vida do lado, para nós tentarmos encontrar essas evidências em nós. A fé, a esperança e o amor, na ordem que Paulo diz em 1 Coríntios. Será que essas coisas fazem parte da nossa vida? Quando nós olhamos para nós, eu convido você a fazer esse exercício agora, se você puder, fechando os seus olhos para tentar interiorizar, olhar para dentro de si. Você encontra o trabalho que resulta da fé pelo que você tem trabalhado, pelo que você tem se cansado e se esforçado? Isso está cheio de fé? Ou você tem trabalhado e se esforçado e se cansado apenas por aquilo que é
seu, que tem a ver com os seus egoísmos, com as suas vontades. Você tem tido fé verdadeira? O texto nos fala de um esforço advindo do amor. Se nós lermos esse texto na contrapartida, isso significa que nós amamos de verdade aquilo pelo que nós nos esforçamos. Se você olhar para a sua vida, você vai ver as coisas pelas quais você se esforça, as coisas pelas quais você se cansa. É isso que você ama. Não tem como a gente fugir disso. A evidência do nosso amor é que nós trabalhamos por aquilo que amamos. Nós nos esforçamos por aquilo que amamos. Isso tem Deus, existe Deus nessa jogada. Você tem amado a Deus e a obra de Deus e as coisas que estão relacionadas ao serviço a Deus, ou você tem amado apenas aquilo que te beneficia e que te faz bem? E em último lugar, qual tem sido a esperança da sua vida? O que te motiva, o que te norteia enquanto servo de Deus, enquanto serva de Deus? O que faz você levantar de manhã, o que faz você sair de casa na segunda-feira e viver e trabalhar? Você tem esperança em Deus ou você tem vivido uma teimosia naquilo que é do seu coração enganoso? Que Deus possa nos ajudar, nos instruir, nos abençoar, porque talvez você chegue à conclusão: Vinícius, algumas dessas coisas eu tenho. Eu tenho fé, está faltando um pouco de amor. Eu tenho esperança, está faltando um pouco de fé. Eu tenho amor, mas está faltando um pouco de esperança. Que Deus nos ajude, porque nós estamos num caminho de aperfeiçoamento. E que o Senhor nos ajude nessa caminhada de aperfeiçoamento, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos lhe agradecer pela oportunidade que temos de nessa noite podermos olhar para nós, enquanto temos a sua palavra para nos compararmos. E talvez, Senhor, a nossa conclusão seja de que nós somos imperfeitos, de que ainda nos falta algo, de que ainda nos falta uma caminhada, de que ainda nos falta desenvolver algumas coisas. Então, nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude nisso. Eu peço, Senhor Jesus, que o Senhor abençoe a cada um desses irmãos e irmãs que estão aqui nessa noite. Aperfeiçoe esses irmãos na fé, numa fé operosa que os leve a trabalhar em favor do outro, para trabalhar pelo Senhor. Eu peço que o Senhor os aperfeiçoe no amor, que é o vínculo da perfeição. Eu peço que esse amor redunde em esforço, em negação de si mesmo, que as nossas relações sejam fortificadas por esse amor que deixa de lado os interesses egoístas e abraçam aquilo que é próprio do amor do Senhor. Que o Senhor encha os nossos corações, que o Senhor encha essa comunidade de esperança, de expectativa naquilo que o Senhor há de fazer. Tantas coisas o Senhor já fez por nós, tantas coisas nós podemos agradecer, mas nós ainda temos os nossos olhos fixados naquilo que o Senhor há de fazer, naquilo que o Senhor ainda há de nos aperfeiçoar. Nós seremos melhores o ano que vem a essa época. Nós seremos pessoas aperfeiçoadas pelo Senhor, mais parecidas com o Senhor. Nós cremos nisso, mas nós caminhamos para isso. Nós queremos andar nessa direção. É o nosso desejo, em nome de Jesus. Aperfeiçoe as nossas famílias, Senhor. Aperfeiçoe a nossa vida profissional, aperfeiçoe a nossa vida aí fora, para sermos luz e sermos fonte de esperança para tantos desesperançosos que existem por aí. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.